convidar a senhora Marília Albiero, da ACT Promoção da Saúde, né? A Marília ela é coordenadora de inovação e estratégia da ACT e é nossa parceira do fórum desde o início do fórum, né, Marília? Ela é facilitadora do GT de alimentação saudável. E a Marília vai nos trazer aí essa importante reflexão. O que a alimentação tem a ver com o câncer? Boa tarde a todos. Mark, em nome do Fórum, agradeço aí o convite, sempre está um prazer. A gente teve outros eventos ao longo do ano, então sempre é uma agenda comum, essa que a gente vai falar de fatores de risco. Eu até já comunico que eu não vou falar somente de alimentação, a gente vai falar um pouquinho mais dos impactos de todos os fatores de risco, até aproveitando um pouco da própria atuação da ACT, que atua desde a sua origem aí no controle do tabagismo e ampliou seu espectro, porque viu que esse fator de risco estava correlacionado com várias doenças crônicas e as medidas para a mitigação do tabagismo poderiam ser aplicadas para os demais. Então, é essa perspectiva que eu gostaria de trazer aqui, e muito também de um trabalho, né, a ACT também é membro do TJCC e junto com outras organizações a gente coordena o GT de prevenção dentro do movimento. Então, nesse ano, até mais especificamente nesse semestre, a gente concentrou muito em alguns esforços. Um deles que eu vou trazer através dos slides eu vou utilizar uma palestra que a gente trouxe de um pesquisador, parceiro da CT, da Unifesp, Dr. Leandro Rezende, que traz essa correlação do câncer com os fatores de risco, e depois alguns dados de uma nota técnica que o GT de prevenção está produzindo, e a gente vai lançar esse mês, porque o dia 27 é o Dia Nacional combate ao câncer, e até já aproveitamos, já fazemos esse convite aí ao fórum para divulgar essa nota técnica que tem o sentido de fazer o advocacy, né, de fazer, muito como o doutor Antônio já colocou no início da palestra, a gente tem muitos dados e soluções consolidados, então a gente precisa fazer andar nas políticas públicas, fazer andar essa agenda. Então, essa nota técnica tem no sentido um pouco de fazer seu advocacy. Então, só passando rapidamente aqui minha apresentação, só para trazer uns dados, para a gente ter uma visualização gráfica, justamente só trazendo alguns números, né? A gente tem aproximadamente 600 mil novos casos ao ano, 260 mil mortes, mas 140 mil delas ocorrem abaixo de pessoas de 69 anos. Então, isso já nos traz um elemento que, através de uma agenda de prevenção estruturada, a gente poderia realmente reduzir esse número de mortes. E aqui já trazendo um pouco, isso aí é um compilado que está nessa apresentação mais detalhada do doutor Leandro Rezende, justamente isso. Se a gente pegar o número, as 5 primeiras causas de mortes relacionadas ao câncer, em termos de casos e mortes, existe uma correlação muito grande com os fatores de risco, o que nos dá essa perspectiva. Se são fatores de risco, existe uma potencialidade de mitigação e uma ação para realmente enfrentá-los e reduzir o impacto. Então, você vê que todos eles têm uma correlação muito grande com obesidade, a inatividade física, a má alimentação, que é um outro aspecto ali da obesidade, né? Porque a má alimentação que eu estou falando, um baixo consumo de frutas, legumes, verduras, um consumo excessivo de carne e processados também, que às vezes você não pode ter obesidade, mas você pode ter uma má alimentação relacionada. Então, tem 2 efeitos de uma maneira ligada a uma má alimentação, e todos eles relacionados com álcool, obesidade, você vê uma correlação bastante grande. Esses são 5 ou 6 casos maiores, mas quando a gente faz uma correlação realmente dos 20 tipos de câncer, né, todos eles perpassam também, de novo, pelos fatores de risco. Então, de novo, abre-se uma janela. Se existem fatores de risco que estão relacionados com estilos de vida não saudáveis, existe uma grande potencialidade de ação. E aqui é um caso que justamente traz em termos de números, né? Isso aqui já é um pouco do estudo já mais
já avançado, tem toda uma etapa anterior, mas só para trazer, o tabagismo, sim, ele ainda é a principal de causa relacionada para os novos casos, assim, ou seja, 67 mil novos casos poderiam ser evitados, né, se o tabagismo realmente não existisse, e é muito interessante porque as políticas públicas de tabagismo, elas foram das que mais avançaram nos últimos anos, a gente teve uma queda expressiva e por isso o controle do tabaco é tão inspirador para os demais fatores de risco, mas isso aqui prova mais uma vez, eu vou só dar um ganchinho, porque a gente não tem muito tempo, que como a indústria do tabaco cria novos produtos, ela burla de um fato que você ainda tem uma prevalência bastante grande, você ainda tem um impacto bastante grande. E os 4 outros fatores, na alimentação e na atividade, juntos também têm a mesma personalidade, ou seja, 114 mil novos casos que acontecem poderiam ser evitados com estilos de vida mais saudáveis. E fazendo a mesma correlação com o número de mortes também. E é interessante que no estudo que o doutor Leandro fez, ele mostra que no caso das mulheres, ali no slide passado, por ser as mulheres menos fumantes, a obesidade e os outros estilos de vida estão ganhando espaço. E aí a gente chama atenção muito que a obesidade vem crescendo numa escala sem precedentes, você não tem nenhum achatamento da curva de crescimento, você tem, a cada ano, milhões de novos casos e você não consegue estar dizendo frear essa tendência. E aqui, só para trazer em termos também, isso aqui é um resultado da nossa técnica, traduzir esses números em custos de uma inação. Então, trazendo aqui algo do tabaco, como a gente viu que realmente o tabagismo ele é um fator de risco para várias doenças crônicas, para o câncer, que não só relacionado ao câncer, e ele é realmente uma causa bastante grande, a gente está falando de bilhões, que são custos de danos gerados pelo tabaco. Aqui, nessa linha intermediária, foi um estudo recente do INCA, que ela traz assim, que só pelo excesso de peso, o nosso sistema de saúde gasta 700 milhões de dólares relacionados com o excesso de peso. E o álcool também, o álcool gera também uma conta de quase milhões. Então, se a gente somar esse grande volume, olha como a orientação dos nossos recursos estão sendo gastos inadequadamente e quanto que a gente estaria podendo priorizar, no caso do câncer aqui, mais ao diagnóstico e ao tratamento, e não ter que fazer essa escolha de um problema que poderia ser evitado. E aqui, só para contextualizar também, a gente já vinha acho que a Nayara colocou muito bem isso, a gente já vinha numa curva também ascendente, e infelizmente com a Covid isso só foi potencializado. Isso aconteceu com os fatores de risco. Né? A gente tem várias pesquisas que mostram que houve um maior consumo de cigarro na pandemia, e aqui a gente está vendo uma entrada cada vez maior dos novos produtos de tabaco, que são os vapers, cigarros eletrônicos, com público jovem. Então, isso mostra o quê? Que não adianta apenas a conscientização que hábitos saudáveis precisam ser adotados para a prevenção de câncer. Existe realmente, tem que ter um conjunto de políticas públicas que façam que essa exposição aos fatores de risco sejam mitigadas. Então, no caso, por exemplo, é proibida a venda de cigarros eletrônicos no Brasil e existe toda uma discussão querendo, e você vê mesmo na mídia, a gente estava acompanhando hoje, de tentar criar essa distorção que seria uma redução de dano. E quanto que a gente precisa batalhar para que essa narrativa não vença na sociedade e que a gente esteja lá, por exemplo, no caso específico a Anvisa, impedindo que isso seja liberado. O mesmo aconteceu na pandemia com a alimentação trouxe o maior consumo de ultraprocessados, por todo mundo estar dentro de casa, mais sedentários, e aí a pandemia também só revelou outro aspecto perverso, que foi essa distorção dos preços dos alimentos saudáveis e não saudáveis. A gente tem até um relatório recente produzido para explicar essa distorção, a comida saudável estar cada vez mais cara. Então, juntou com menor renda da população, inevitavelmente, por mais que a população seja conscientizada que ela tem que mudar hábito, ela não vai encontrar um preço acessível. Então, precisa ter um conjunto mais sério de políticas públicas para evitar essa distorção. E a mesma coisa aconteceu com o álcool, e a gente tem toda uma discussão da regulação do álcool para realmente evitar, principalmente, a exposição a esse produto, principalmente para menores de idade. E aqui a gente traz, já finalizando aqui minha fala, que é justamente assim,
a gente tem um problema muito bem evidenciado, as causas, no caso do câncer, com os fatores de risco muito bem mapeadas, e quais seriam as soluções? As soluções passam por todas as mitigações dos fatores de risco, que não serviram só para o câncer, mas para as outras doenças crônicas. E elas são, basicamente, estruturadas em 4 grandes blocos de regulação, né? Você tem a questão da tributação, e eu chamo muita atenção, porque a gente vive atualmente um momento político que está discutindo reforma tributária, ajustes fiscais, desonerações, que são colocadas que impactam o orçamento, e que, se a gente pudesse usar com sabedoria o uso das medidas fiscais, a gente poderia realmente encontrar muitos investimentos para a saúde. O que eu digo com esse racional? Inverter essa lógica do Brasil, que dá desoneração para combustível fóssil, para refrigerante, e fazer o contrário, você tributar produtos não saudáveis, como já é usado em muitos países, e você desonerar aquilo que poderia gerar estilos de vidas mais saudáveis. Tem isso uma reflexão para o momento político. Tem as advertências que são os selos que tem dos produtos para chamar a atenção, você tem a regulação da publicidade também, que é muito importante para regular hábitos, e a regulação de ambientes. Aí pega muito caso do ambientes livres de fumo, e aí você pode ter regulações de cantinas, ambientes institucionais, para evitar o uso de álcool, incentivar menos carro, porque tem um outro fator de risco que eu acabei não abordando muito, que é a poluição do ar. Então, assim, soluções nós temos, estão bem estruturadas e estão, mais do que isso, comprovadas a sua eficácia. O que a gente precisa é essa ação conjunta, integrada de todos esses atores, para eu falar, a gente não precisa fazer uma escolha, a gente pode atuar integralmente, desde da prevenção ao tratamento, do individual ao coletivo, e juntos sermos esses atores para a ação dessas políticas públicas. E com isso eu finalizo a minha fala e fico depois para o debate. Obrigada. Muito obrigado, Marília. Que reflexão importante, né? Acho que isso nos obriga a todos a fazer uma reflexão em como reduzir riscos, né? E claro, né? Acho que como eu até comentei no início, isso é um panorama muito comum às doenças crônicas como um todo, né? Mas foi ótimo você trazer em detalhes sobre o câncer, né? Porque muitas vezes se vê como, não, as outras doenças crônicas a gente consegue reduzir risco, câncer não, câncer, né? E a gente percebe que não, né? Que os fatores de risco têm aí um impacto importantíssimo. Nossa, eu até anotei aqui, mais de 33% das mortes, né, por câncer você apresentou como relacionadas a fatores de risco aí, né? Que são esses do cigarro, do álcool, da alimentação, da obesidade, né? Então, realmente algo para a gente ter em mente, né? E a gente, claro, né, entender a importância das medidas regulatórias, né, e claro, cada um também, né, se cuidando, né, cuidando da sua saúde.